Prezados irmãos e internautas, neste momento, iniciando a nossa reunião, eu cumprimento a todos, desejando a bênção de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima,
da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Alto. Desejo que estas bênçãos preciosas estejam com todos. E eu desejo que todos sejam muito bem-vindos a esta reunião, este momento tão feliz que nós nos encontramos reunidos neste templo sagrado. Momento de adoração e louvor ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Alto. Estes santos que estão sobre nós, nos abençoando, nos amparando diuturnamente. Graças a Deus, aqui estamos felizes e com o nosso coração cheio de alegria. Esta felicidade deve ser constante, pois temos a Santa Avó Rosa, esta grande bênção que Jesus a enviou para estar conosco nestes dias. Temos também o Santo Irmão Alto, nosso querido primaz, nosso pastor, que está sempre ao nosso lado, nos amparando nos momentos difíceis da vida. Então, irmãos e irmãs, convictos da presença gloriosa destes santos, eu os convido, os que puderem, os que estão sentados, para se colocar em pé. E em sentido de oração, eu irei orar iniciando a nossa reunião. Ó Santíssimo Deus, neste momento tão feliz, ó Pai, em que estamos reunidos neste templo sagrado, eu me dirijo ao Senhor para suplicar as bênçãos preciosas do alto céus, as bênçãos de Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção preciosa de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e a bênção do Santo Irmão Aldo, nosso pastor. Que esta bênção preciosa envolva todos nós que aqui estamos, nos ajudando em todos os atos desta reunião, e que assim prestamos o nosso louvor e a nossa adoração sincera, e possamos receber estas bênçãos alimentando o nosso coração, a nossa fé, ajudando-nos no entendimento da doutrina, para que sejamos sempre fiéis, sempre fortes, destemidos e corajosos, para divulgarmos o Evangelho do Reino dos Céus nesta terra, sermos uma luz a brilhar neste mundo, e que assim sejamos sempre agradecidos a Deus o Pai e a todo o poder celestial por esta oportunidade que está sendo nos concedida nestes dias de sermos participantes desta família apostólica. E assim, Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, abençoe esta reunião juntamente com o Santo Irmão Aldo. Ajude a todos nós que aqui estamos, para que sejamos merecedores de toda a Tua bênção, de toda a Tua graça, e possamos glorificar sempre o nome de nosso Senhor Jesus, o nome de Maria Santíssima, pois aqui estamos porque fomos alcançados por esta graça preciosa e somos participantes desta igreja, somos integrantes do reino dos céus nesta terra. Daí expressarmos com toda a alegria do nosso coração os nossos sinceros agradecimentos pelas bênçãos que temos alcançado, que temos recebido em nossas vidas, pelas vitórias que a Senhora Santa Avó Rosa, junto com a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, tem nos ajudado a alcançar. E assim, certos da presença gloriosa do poder celestial que conosco está presente, louvamos e glorificamos a Deus Pai, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte.
Prezados irmãos e internautas, neste momento irei passar para a parte da mensagem desta noite. E a mensagem tem o título Dons e Virtudes do Santo Irmão Aldo. Prezados irmãos, o irmão Aldo, este santo, o qual nós conhecemos. Graças a Deus, o Pai, nós temos a honra de conhecer, tivemos a honra de conhecer o irmão Aldo, e hoje sabemos quem ele é e onde ele está. Graças a Deus, se cumpre nestes dias as profecias de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que aqui está o rebanho que Jesus anunciou que haveria de existir, e também o pastor que iria conduzir este rebanho rumo ao reino dos céus. Felizes e bem-aventurados todos quantos crerem nestas palavras de Jesus, e todos quantos crerem no ministério do Santo Irmão Aldo. Irmãos e internautas, somente uma pessoa escolhida por Deus poderia desempenhar tantas atribuições, ou seja, tantas tarefas, conforme o irmão Aldo desempenhou. Ajudar, ensinar, motivar tantas e tantas pessoas e conduzir esta igreja no caminho do bem, revelando os mistérios dos céus. O irmão Aldo foi escolhido por Deus para realizar o ministério que ele realiza, sendo o pastor deste rebanho. Então, irmãos, o Santo Irmão Aldo, este santo que nós o conhecemos, tivemos a feliz oportunidade de, muitas vezes, quando ele estava fisicamente nesta terra, de nos aproximarmos da pessoa dele, falarmos com ele. E muitas vezes, quando ele cumprimentava a igreja, na fila que ele fazia, tanto na sede ou nas congregações, por onde ele teve a oportunidade de ir, aquele momento tão especial, em que passávamos e beijávamos a sua mão, pedindo as bênçãos dos céus. Naquele momento, irmãos, o poder de Deus manifestava, e muitos ele abençoava. Abençoava todos os que mereciam. E ao lado dele estava a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria. Conhecia o nosso coração, como conhece. Conhecia os nossos problemas, como conhece. Abençoava
alimentava a fé, a esperança de muitos. Portanto, irmãos, o irmão Aldo exerceu fisicamente, quando estava nesta terra, um ministério glorioso. Nos ensinou a confiar em Maria Santíssima, a confiar na Santa Avó Rosa, nos revelou mistérios dos céus. Hoje pregamos e anunciamos que temos a honra de termos conosco em nossas reuniões presença dos santos profetas, dos santos apóstolos. Isto porque ele, Santo Irmão Aldo, nos revelou. E nos revelou sobre o ministério da Santa Avó Rosa, esta grande bênção que Jesus enviou para ser o Consolador e, junto com ela, ou através dela, Jesus pôde restaurar esta igreja e estar presente entre nós, entre o povo apostólico. Então, irmãos e irmãs, o irmão Aldo foi dotado de dons especiais, virtudes preciosas, e através destes dons e virtudes, o santo irmão Aldo vem nos conduzindo neste santo caminho. Conhece o nosso coração, as nossas intenções, as nossas capacidades. Muitos ele tem ajudado. O trabalho do coral, o trabalho do ministério, os pastores, os regentes, os coristas, solistas. Quantos que hoje desenvolvem o seu ministério porque estão confiando no Santo Irmão Aldo e, logicamente, fazendo a sua parte, o seu esforço para merecer bênçãos preciosas para que possa se desenvolver. Nós não vencemos sozinhos, nós precisamos de alguém para nos ajudar. E ninguém melhor do que o Santo Irmão Aldo, do que a Santa Avó Rosa, para nos ajudar em todos os momentos de nossas vidas. Portanto, irmãos e internautas, o Santo Irmão Aldo, ele está presente entre nós, realizando o seu ministério, conduzindo esta igreja no caminho do bem, nos livrando de situações indesejáveis, nos livrando de contratempos, para que possamos manter a nossa fé, possamos prosseguir o nosso caminho. Irmãos e irmãs, o irmão Aldo, ele realiza um milagre, ele realiza um ministério glorioso e tem realizado muitos milagres junto com a Santa Avó Rosa, não só na vida do povo apostólico, mas neste mundo e neste país em que vivemos. Indiretamente, o nosso país e o mundo é abençoado, porque nós estamos aqui. E existem muitas pessoas que não estão
junto ou não estão fazendo parte ainda da família apostólica, mas são pessoas boas de coração. E através do nosso entendimento e dos nossos esforços, nós temos a esperança de que estas sejam alcançadas. Daí o Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa abençoaram a igreja e o país e o mundo. E também nem só por isto, mas pela nossa existência, pela existência da Igreja Apostólica. Por isto o Santo Irmão Aldo possui virtudes, dons especiais para conduzir tudo de conformidade com a vontade de Deus Pai. Por isso, irmãos e irmãs, o Santo Irmão Aldo, ele está presente na vida dos fiéis, daqueles que lhe obedecem, que lhe são sinceros, e estes têm dado provas em suas vidas, através de relatos, testemunhos, são amparados em momentos difíceis, e sem contarmos que quantas bênçãos o Santo Irmão Aldo tem concedido a nós, livrando-nos de perigos que nem tomamos conhecimento. Daí vemos quão grande é o poder do Santo Irmão Aldo, o poder da Santa Avó Rosa, o poder que Deus o Pai e Jesus concederam a eles. E eu digo aos irmãos que o ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo é para nos aproximar de Deus o Pai. Porque Deus o Pai, Ele sempre precisou de um mediador para que falassem aos homens nesta terra, mostrando a vontade dele, Deus, a forma que deveríamos viver, a forma que devemos nos proceder para sermos merecedores da sua bênção e graça. Deus sempre precisou de pessoas capacitadas para falarem ao seu povo nesta terra. Assim como se deu no passado, com os profetas. Hoje, em nossos dias, se deu com o Santo Irmão Aldo. Então, todos os ensinos, toda a doutrina que nós temos aprendido hoje, veio dos céus, trazidas por Jesus, através da Santa Avó Rosa. Jesus, usando a Santa Avó Rosa, implantou no início da organização desta igreja o que nós temos hoje. E o Santo Irmão Aldo, no exercício de seu ministério, com seus dons e virtudes, ele transmitiu a nós todos os ensinamentos, tudo o que foi necessário, o que foi preciso, o que foi determinado por Deus e por Jesus. Daí dizermos que todos valorizem este rico tesouro que temos. Muitos não concordam com a doutrina e disciplina da igreja, lutam contra. Mas, irmãos, esta doutrina veio dos céus. A disciplina que temos pregado, que rege o nosso comportamento, foi instituída por Jesus, e o Santo Irmão Aldo nos revelou, e por diversas vezes falou que a doutrina e a disciplina permanecerá até o último dia da existência desta igreja na terra,
Felizes e bem-aventurados os que aceitarem e viverem, porque foram impostas por Jesus. É dele, Jesus, não foi impostas, não foi ideias dos homens desta terra. O irmão Aldo nos revelou, porque ele é conhecedor dos ensinos de Jesus. O irmão Aldo, enquanto estava fisicamente entre nós, ele tinha o mérito de ir nos céus em espírito, receber as orientações de Deus Pai e transmitir a nós aqui na terra. Portanto, irmãos e irmãs, como sempre dizemos, felizes e bem-aventurados os que creem no Santo Irmão Aldo. E neste momento, eu irei retransmitir a mensagem que está contida no boletim sobre os dons e virtudes do Santo Irmão Aldo. Irmãos, tendo cumprido sua missão na terra, como sucessor do Consolador da promessa de Jesus, o primaz Santo Irmão Aldo recebeu a participação em todas as virtudes e dons da Santa Avó Rosa, não só porque mereceu, mas também por ser de justiça, visto que, para cumprir o que havia prometido a ela, se fazia necessário que ele tivesse a sabedoria e o poder espiritual perfeito e completo. A humildade, a caridade, a fidelidade, a justiça, a coragem e o amor profundo e sincero sempre foram virtudes que fizeram parte de sua personalidade. Igualmente possuidor de um cérebro perfeito e, portanto, próprio para ser usado na execução dos dons completos do Espírito Consolador, o Santo Irmão Aldo chegou a possuir todo o poder espiritual da Santa Avó Rosa e de Jesus nosso Senhor, para o cumprimento do seu importante ministério. Na terra, nosso primaz exerceu o dom perfeito de revelação, sendo o único a quem a Santa Avó Rosa se revelou e foi dirigido diretamente por Deus. Este dom de revelação foi preciso e necessário para a obra da Igreja, sendo que, junto com as revelações, o irmão Aldo possuiu o dom de conhecer o espírito das pessoas, que é o dom de discernir e exercer influência sobre as mesmas, sempre que isto se fazia necessário, para a salvação de muitos ou para garantir o bom estado espiritual da Igreja. Irmãos, nosso primaz, quanto estava em seu corpo físico e agora como santo do Senhor, exerce o importante poder de libertar e curar quando a pessoa realmente merece e quando é de justiça de Deus, dando-lhe saúde, amparo, alívio, consolo e proteção de grandes perigos, juntamente com a Santa Avó Rosa e Maria Santíssima, para todos quantos neles confiam. Possuidor
de perfeita sabedoria, deu e continua a dar grandes vitórias a esta igreja com sua santa unção e bênção, e tem o poder de inspirar os pastores no ensino de nossa doutrina, isto, logicamente, os que assim se esforçam para merecer. Através da execução de seus dons, o irmão Aldo é uma das provas evidentes de que a Santa Avó Rosa é viva, poderosa e é o consolador da promessa de Jesus, que a Igreja Apostólica é ungida, protegida e inspirada por Deus o Pai e por seu Santíssimo Espírito. Juntamente com a Santa Avó Rosa e com Maria Santíssima, esse servo de Deus, Santo Irmão Aldo, recebeu o poder de comandar os anjos e santos, sempre que a operação do poder do céu se faz necessária para guardar e proteger alguém ou solucionar um problema eminente. Tendo tão alta responsabilidade e merecimento, recebeu de Deus o direito de julgar seu povo e perdoar os que se arrependem sinceramente, visto que, para poder curar e salvar, em muitos casos precisa também perdoar. Todo este poder lhe foi concedido ainda quando exercia seu ministério fisicamente, por méritos próprios, e já subia em espírito até o trono de Deus o Pai, inclusive para levar nossas orações até a presença do Altíssimo, intercedendo por nós para o nosso bem. Jesus lhe concedeu poder e autoridade para poder cumprir perfeitamente sua grande missão de profeta. Irmãos, nosso primaz, que hoje estás nos céus, vem em espírito a esta terra atender às nossas orações. Ele as ouve e tem operado importantes milagres, dos quais temos provas através dos milhares de depoimentos de fé, relatados e assinados pelos fiéis apostólicos, que testificam sobre as bênçãos e graças que tem alcançado através da fé depositada no poder do Santo Irmão Aldo. Esclarecemos que Deus, nosso Pai, sempre precisou do homem santo nesta terra. Por isso afirmamos que nosso primaz, durante 44 anos, foi usado por Deus, exercendo o seu ministério à frente da obra desta Igreja Apostólica. Ao explicarmos que hoje nos céus é o grande vencedor, ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa, junto ao trono de Deus, estamos lhes ensinando o cumprimento da mais perfeita justiça divina nestes tempos da regeneração. Irmãos, Jesus nosso Senhor, em seus ensinos, ele disse: eis que faço novas todas as coisas. Realmente, na obra apostólica desta igreja, tudo se repete, inclusive comparando-a com as lutas e vitórias da Igreja Apostólica primitiva. Porém, com o grande poder e méritos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a cooperação eficientíssima
da Virgem Maria Santíssima, Jesus pôde renovar todas as coisas usando, inclusive, os dons do nosso primaz, revelando a ele tudo o que fosse necessário para tomar as medidas, com a autorização do nosso Deus, em favor desta igreja e até mesmo da humanidade, além de proporcionar constantes vitórias a este povo apostólico, o povo de Deus na terra nestes dias. Irmãos, internautas, certa vez, o santo irmão Aldo, ele afirmou e ensinou à igreja que em todas as nossas reuniões de culto estavam presentes a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e Jesus nosso Senhor, para abençoar nosso povo. Por isso, o irmão Aldo pediu que sempre participássemos das reuniões da Igreja Apostólica com respeito e reverência, pois estaríamos na presença destes santos. Entendam, irmãos, que naquela mesma ocasião, o irmão Aldo, ele nos informou que quando ele abençoava nosso povo na fila, na sede e nas congregações, a Virgem Maria Santíssima e a Santa Avó Rosa se posicionavam junto a ele, uma de um lado e outra do outro, ajudando-o a abençoar o nosso povo apostólico. Assim sendo, não era necessário nossos irmãos lhe contarem seus problemas, pois ele, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa conhecem a necessidade de cada apostólico e os que creem, confiam e obedecem os preceitos apostólicos, merecem, por conseguinte, a bênção deles e são por estes santos protegidos, abençoados e guardados. Antes de subir aos céus, um dos boletins internos da igreja, o santo irmão Aldo mandou publicar o seguinte, dizendo: a igreja já está preparada para seguir em frente. Ou seja, irmãos, ele deixou o ministério e os fiéis preparados com entendimento e sabedoria, através dos seus ensinamentos, conselhos e mensagens publicados nos boletins, para que o nosso povo caminhe firme, sem se desviar deste caminho até os céus. Isto é, com fé, amor, dedicação, esforço e obediência à doutrina e disciplina apostólica, cujos ensinos a Santa Avó Rosa e ele, santo irmão Aldo, em nome de Jesus nosso Senhor e de Deus o Pai Criador, nos concederam. Portanto, lembrem-se, irmãos apostólicos, que todos os que assim procederem, com fé inabalável, estarão firmados na verdade da doutrina, para vencerem até o fim de sua jornada nesta terra e um dia serem guardados nos céus e um dia serem galardoados nos céus como filhos salvos e vencedores. Portanto, irmãos e irmãs, eis aí a mensagem
tão preciosa sobre os dons, virtudes do Santo Irmão Aldo. Como lhes disse no início, somente uma pessoa dotada de dons e virtudes especiais, preparada por Deus o Pai, poderia exercer esta missão, a qual o irmão Aldo exerce. O irmão Aldo foi escolhido por Deus, e a grande bênção que está conosco, nos ensinando, nos mostrando o caminho que nos leva ao céu, nos protegendo e nos guardando diuturnamente em nosso viver cotidiano. Irmãos e irmãs, que todos guardem em seu coração estes ensinos, estas palavras que ouvimos aqui agora. Confiem no Santo Irmão Aldo. Este é o caminho que nos conduz para os céus. O Santo Irmão Aldo é o pastor que Jesus prometeu e que está conosco, que nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo fisicamente. Hoje, pelas circunstâncias desta vida, ele não está mais fisicamente entre nós, mas em espírito e verdade ele está presente. Sentimos a sua presença. A paz que sentimos neste momento é a presença dele, Santo Irmão Aldo, junto com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, com milhares de anjos e demais profetas e apóstolos. E esta fé viva em que temos em nosso coração. Se hoje temos esta fé, esta confiança no poder de Deus que se manifesta entre nós, graças a Deus, o Pai, a Jesus, por este plano de salvação que eles traçaram, que eles idealizaram nos céus, e graças à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Porque este plano está se cumprindo graças ao amor da Virgem Maria para com Deus, graças também ao amor da Santa Avó Rosa para com o nosso Deus e também graças ao amor do Santo Irmão Aldo. Graças a eles por eles terem compreendido a vontade de Deus. Embora tenha eles nascido predestinados com dons e virtudes especiais, mas se eles não tivessem aceitado o que Deus, o Pai, determinou, nós não teríamos esta oportunidade. Nós não estaríamos aqui reunidos neste momento de paz, de alegria, recebendo bênçãos preciosas do alto céus. Então, ao Santo Irmão Aldo, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração por ser hoje o nosso supremo pastor, de ser este santo o qual nós conhecemos, o qual nós depositamos a nossa fé. E ele, e através dele, nós estamos sendo conduzidos neste caminho, rumo ao reino dos céus. E o que nos levará até lá é a nossa fé, a nossa confiança, a nossa obediência, a nossa consagração. Por isso, irmãos, sejam todos, que todos nós sejamos imitadores de Deus, como Jesus Cristo fez, deixou exemplo, não vacilando, não esmorecendo, mas a Deus sempre obedecendo. Sempre hoje obedecendo a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, para sermos sempre este povo feliz
para sermos sempre esta igreja forte, para sermos vencedores. Portanto, irmãos e irmãs, confiem sempre no Santo Irmão Aldo. Lutem e lutem para vencer as tentações, as fraquezas, o desânimo. Não se deixem se iludir pelas modas, pelos costumes que o mundo oferece. São coisas passageiras e que têm por objetivo lhes afastar de Deus, fazer com que não tenha comunhão com o reino dos céus e não possa receber as bênçãos, a proteção, o amparo que tem lhes proporcionado vida, paz e saúde. As ilusões que o mundo oferece têm por objetivo tirar toda a paz, toda a felicidade e lhe colocar em situações de tristezas, de amargura, de decepções. O reino dos céus, os santos que nós confiamos, eles lutam em nosso favor para nos proporcionar bênçãos preciosas que nos traz paz, felicidade, que nos traz muitos momentos felizes. Mas eles fazem a parte deles e nós precisamos fazer a nossa parte para sermos merecedores. Por mais que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo queira abençoar uma pessoa, mas se ela não estiver em condições de obediência, eles não podem obedecer, eles não podem abençoar. Então precisamos obedecer a doutrina e a disciplina, os ensinos que vieram dos céus, para sermos sempre merecedores. E na sequência, irmãos, para concluir a mensagem, vamos ouvir pelo coral o hino Irmão Aldo, Nosso Pai, CS 377.
Assim o Senhor fala a nós: confia, meu filho, a Santa Avó vai te ajudar. Tudo que sentis, tudo vai passar. Irmão Aldo! Prezados irmãos e internautas, assim chegamos ao término de nossa reunião. Quero aqui agradecer a presença, o carinho e a reverência de todos os irmãos que compareceram a esta reunião, agradecer pela sua reverência, pela sua atenção. Também agradeço aos internautas pela sua audiência no transcorrer desta reunião e que a Santa Avó Rosa abençoe a todos. Irmãos, amanhã, domingo, 19 de março de 2023, nossa reunião vai ser uma reunião especial em comemoração ao aniversário desta congregação de Duartina. Os irmãos estão todos convidados para vir. Nossa reunião terá início às 10 horas da manhã. Que todos venham com muita alegria para comemorarmos mais um ano de atividades, mais um ano de muitas vitórias. Convido os que estão sentados, os que puderem, por gentileza, para se colocar em pé. E em sentido de oração, irei orar finalizando a nossa reunião. Ó Santíssimo Deus, Pai nosso que estás no céu, neste momento, com muita alegria em nosso coração, pela feliz oportunidade que nos concedeu de nos reunirmos neste templo sagrado para prestarmos louvor e adoração a todo o poder celestial. Eu me dirijo ao Senhor para te agradecer, bem como a Jesus, agradecer à Virgem Maria, à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, por este momento de fé aqui reunidos, pelas palavras, pelas mensagens que foi aqui apresentada, tanto através do coral, dos hinos e também a mensagem deste púlpito. Muito te agradecemos, ó Senhor Jesus, por estar presente conosco nestes dias, por ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, por ser o Salvador de todos aqueles que vierem a crer no Teu Evangelho, nas Tuas promessas e no cumprimento das promessas da Tua segunda vinda a esta terra, através dos santos que formou e enviou para estar nestes dias. Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Jesus, peço que ajude a todos nós
com teu imenso poder e os dons e virtudes especiais que tem a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para ajudar a todos no entendimento da tua doutrina, para que sejam sempre merecedores de toda a tua graça e bênção dos céus. E neste momento me dirijo à Senhora Virgem Maria, também à Senhora Santa Avó Rosa, e peço bênçãos preciosas para estes que têm os seus nomes nesta caixa de pedido de oração. Haja vista que são diversos os problemas que teus filhos e filhas estão passando, mas tens misericórdia destas vidas. Ajude a elas a solucionar os problemas que estão passando e tenham paz, vida e saúde. E neste momento, prezados irmãos, recebam com muita fé a bênção de Deus Pai, a bênção de nossa Mãe, Maria Santíssima, a bênção preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção do Espírito Consolador, a Santa Avó Rosa, e a bênção do Santo Irmão Aldo. E assim, Santa Avó Rosa, envie teus anjos para acompanhar a todos que, retornando para os seus lares, sejam amparados, livres e guardados de todos os perigos e males no caminho em que farão. E assim sendo, sejam todos muito felizes, tendo uma noite de descanso e paz, e amanhã possam aqui estar para prestar louvor a todo o reino celestial, participando da reunião especial em comemoração ao aniversário desta congregação. E assim sendo, despeço a todos na paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, fiquem com Deus.